partir de que idade eu posso começar a contribuir? A partir dos 16 anos. Olha aí. Isso é um tema que vai fazer parte do seu projeto. Pode falar aqui para o nosso público? Você vai lançar? Então, não, é que eu sou uma pessoa assim muito eu sou muito dinâmica, eu tenho muitas ideias, né? Quando eu faço a minha oração de manhã, eu falo assim, Senhor, obrigada, porque eu sou uma mulher forte, me considero uma mulher forte, tem uns momentos de fraqueza também, mas na maioria das vezes eu sou uma pessoa forte, resiliente, Positiva, né? E aí eu falo, Senhor, obrigada, porque eu sou uma mulher forte, tenho uma mente extraordinária, eu dou até risada quando eu falo, tenho uma mente extraordinária e eu tenho sabedoria, prosperidade e riqueza, porque o Senhor me deu. Olha, né? que bonito. E aí, com isso, eu vou inventando as coisas. Às vezes a Lésia fala, calma, vai devagar. Você é muito grata, que eu estou observando Eu isso. sou. Muito grata. Eu sou muito grata. Isso atrai só coisa boa, Só coisa Vanilda. E aí, eu tenho um projeto com a Lésia, que ainda nós estamos escolhendo o nome do projeto. Nós estamos reunindo mulheres no escritório, sexta-feira agora vai ter uma reunião, e a gente dá uma ficha para a mulher escrever o que ela acha que falta numa reunião de mulheres. O que uma reunião de mulheres poderia ser importante para ela? Né? Que tipo de conhecimento ela gostaria de ter numa roda, numa reunião? Mulheres diversas? Diversas. Ou só empresárias? Não, diversas. Legal. Porque tem aquela que quer entrar no empreendedorismo, tem aquela que já está, mas não está... tá engatinhando, não tá performando. Tem aquela que já está fazendo sucesso e pode ajudar as demais, então sim. São diversas. E aí nós já fizemos, acho que 2 ou 3 reuniões, aí a gente distribui a ficha, ela preenche, então dessa ficha a gente vai ver quais são as necessidades e o que a gente vai conseguir montar para poder trazer, né, fazer diferença na vida dessas mulheres. Olha, que legal! Caramba, que projeto bonito! E aí esse projeto está nascendo. E esse Acorda Mulher, já faz um tempo que eu estou querendo fazer. Esse Acorda Mulher é específico para passar orientações sobre o direito previdenciário, sobre a importância de você contribuir e ter uma proteção. Porque se eu contribuo para o INSS, até porque eu sou obrigada, mas se eu não fosse obrigada, eu ia contribuir também. Porque lá na frente ele vai vir como um complemento. Vai somar, né? Ele vai somar. Eu tenho uma aplicação no XP, eu tenho uma aplicação lá na Prudente, que vai me trazer um retorno, eu tenho um apartamento que está alugado, eu tenho um consórcio, aí eu vou lá receber meu INSS e vai complementar. Claro. Agora, eu não tenho nada, estou pagando o INSS. Ele vai vir como uma cobertura de uma necessidade, do básico, para mim sobreviver. Sim. Então, eu acho que é importante as mulheres saberem disso. Por que eu me fixei na mulher? A mulher hoje, ela está crescendo muito. Ela está muito na frente. Em vários cursos que eu vou, a maioria é mulher. Na minha rede social, 90% dos meus seguidores são mulheres. Isso já é uma fala, né, que você pode levar? No meu escritório, a maioria das minhas clientes são mulheres. E quando é o homem, a mulher vai junto, porque às vezes ele não fala, é ela que fala. Quando vai o casal, eu viro para ele e falo, pode falar. Porque é ela que fala. Então, doutora, é isso. Aí eu viro para ele e falo assim, agora você fala. Porque na hora da perícia é você que vai entrar, não vai ser ela. Então agora você fala. Aí ela dá risada. Mas a maioria é mulher. A mulher está querendo ficar ali na frente. Então ela tem que ter conhecimento para passar para os filhos, para passar para o marido, para o sogro, para a sogra, para o vizinho. Né? E aí você vai ampliando aquela rede de pessoas que conhecem do assunto. Que não vai poder mais falar, nossa, eu não sabia. Não, com certeza, com certeza. E agora, recentemente, Vanilda, você teve uma situação que você teve que se lidar, né? Não sei se você está à vontade de falar sobre isso, né? Que também é um exemplo para todos nós. Porque quando às vezes a gente está bem, super, né, no momento que a gente está sentindo, mas quando a gente tem uma baixa, que às vezes a gente tem um problema, que às vezes a gente tem que dar uma segurada, que foi o seu problema, que você teve que passar recentemente, isso te traz ainda mais conexão com Deus, não traz? Olha, minha conexão com Deus, ela sempre foi muito profunda, desde pequena. Minha avó era evangélica, minha mãe sempre foi na igreja, arrastava a gente. Então, eu sempre tive essa conexão, fui batizada, graças a Deus, e eu sempre fui muito próxima. Fiquei um tempo, eu acho que tudo na vida são momentos,
E quanto mais você vive, mais você aprende. Uhum. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, a relação com Deus, ela tá muito superficial, ela tem que se aprofundar mais. E aí eu fui me aprofundando, cheguei a começar uma faculdade de... esqueci o nome agora, me ajuda aí. Teologia? Teologia. Uhum. Eu comecei a faculdade de teologia em janeiro do ano passado, e quando foi em abril, eu descobri que eu estava com câncer de mama, que foi... me abalou. Eu não vou dizer que não, que seria mentira, porque eu acho que qualquer pessoa ficaria abalada. Mas foram poucos momentos, porque na mesma hora, quando eu senti, eu falei assim, eu já tive 2 nódulos. O primeiro foi em 2008, eu estava terminando a faculdade, e aí eu fiz a biópsia, não deu nada. O segundo foi em 2020, fiz a biópsia, não deu nada. Aí esse aqui, quando eu senti, eu falei assim, isso aqui tá diferente, não tá igual aos outros, tá bem diferente. E aí fui fazendo os exames, enfim, veio o resultado. Eu nunca vou me esquecer, eu estava em São Paulo com as minhas filhas, a Leslie e a Maria, almoçando, e aí toda hora entrando no celular, né, para ver o resultado do exame, lá, com a última esperança de que não fosse nada. E aí veio lá, aí eu comecei a escorrer a lágrima, assim. Aí a minha filha olhou para mim e já começou a chorar, a Leslie e a Maria. Elas olharam para mim e já entenderam, já começaram a chorar também. Aí a Maria já pegou da minha mão, já foi ler, aí já mandou pro pai e tudo. Naquele momento eu me senti fraca, né? Deu um medinho lá no fundo. Mas no caminho, que eu estava em São Paulo, no caminho eu vi o caminho todo conversando com Deus. E aí teve um momento que eu falei assim, olha, Senhor, quer saber de uma coisa? Está nas suas mãos. A única coisa que eu tenho para falar para o Senhor é o seguinte, eu ainda não cumpri o propósito que o Senhor determinou para mim. Agora, se o Senhor quiser me levar antes, tudo bem, é da sua vontade. Depois eu comecei a dar risada. Maria, você está indo o quê? Não, eu estou falando aqui, porque eu falo muito comigo mesma. Eu estou falando comigo aqui, aí ela chorando, eu falei, filha, tá na mão de Deus, fica calma, tá tudo certo, vai dar certo. E eu tinha que me mostrar firme por causa deles. Isso que eu ia falar. Porque todos eles ficaram em choque. Sim. O João, então, nossa senhora, desde que eu tive Covid, que eu quase morri, por 2 vezes, eu peguei Covid 2 vezes. Que isso? E eu tenho, a minha conexão com Deus é tão profunda, cara, que olha, eu vou te contar, dá tempo ainda? Dá, claro. As descobertas aqui. Quando eu estava na sociedade, que os sócios começaram a discutir lá, mais o sócio comigo e com a Leslie, né? E era muita discussão, e eu virei e falei, Senhor, é o seguinte, se tiver que ter alguma briga, alguma discussão, manda para mim, que eu seguro, mas não coloca a Leslie e ele no meio não, porque vai ficar ruim, eu não vou aguentar, comigo eu não aguento. Aí vinha tudo para cima de mim. Toma, você não pediu? Toma, você não pediu? Meu sócio chamava a minha atenção na frente dos funcionários. Eita. Eu virava para ele e falava assim, vem cá, quem você está pensando que eu sou? Eu sou tua sócia ou eu sou tua empregada? Vamos definir os papéis aqui. Aí os funcionários tudo olhavam assim. A gente tinha quase 20 funcionários. E aí depois, quando chegou a Covid, eu entrei em parafuso. Eu fiquei doida, eu falei, não, que se acontecer alguma coisa com meu marido, com meus filhos, eu vou morrer. E a minha mãe, que meu Deus do céu, eu me isolei em casa. Aí eu falei assim, Senhor, é o seguinte, vamos conversar? Se alguém tiver que ter Covid, que esse alguém seja eu. Eita. Não, porque eu vou suportar. Mas os meus filhos e o meu marido, não, Senhor. Por favor. Caramba. E aí Resultado. você ficou com 2 vezes Covid. Resultado. Ele me salvou. Ele não deixou eu ir embora, não. Mas ele me deu o Covid. Eu fiquei, o primeiro que eu tive foi em abril, logo quando começou aí tudo fechar. E que nem sabia o grau que era, não, né? que você fazia o exame em casa e demorava 15, 20 dias para o seu resultado. Caramba. E aí eu estava almoçando, eu peguei o prato, coloquei na mesa assim, e falei para meu marido, nossa, que dor de cabeça, porque ele se recusou a ficar longe de mim. Né? Eu já estava me sentindo mal, fiquei isolada no quarto. E aí coloquei o prato, nossa, que dor de cabeça, estou me sentindo uma dor de cabeça forte. Aí eu fui pro banheiro, aí voltei, falei, nossa, que ânsia de vômito, vou vomitar. E ele ainda brincou comigo, escolhe. Ou um ou outro, mas os dois, né? Eu só escutei ele falar isso. Aí eu, caí, desmaiei na frente dele. Quando eu acordei, eu estava toda torta, eu olhava assim, eu escutava a gritaria da Leslie, da Maria, a Leslie tentando colocar uma roupa em mim para me levar para o hospital, porque eu estava de pijama, e todo mundo gritando, o João em desespero, e eles me carregando, e eu não conseguia falar, eu só conseguia ver e ouvir.
Nisso eu perdi os movimentos, do pescoço para baixo. Eu não movimentava. Foi nem sério, o dedinho, então? nem o dedinho movimentava. Fiquei uns 10 dias, né? No 10º dia, voltando os movimentos, fisioterapia no quarto, lá do hospital, fiquei na UTI, foi voltando. Quando eu cheguei em casa, 15, 20 dias depois, saiu o resultado. Covid. Covid, olha. Eu falei, obrigado, já estou em casa. Já passei, já estou em casa. A Leslie pegou, o Pingo pegou, o João pegou, a Jade pegou. Meu marido, eu não sei porque ele se recusou a fazer exame, mas em nenhum momento ele apresentou sinais. Mas ninguém ficou como eu. Né? Eles tiveram e eu ali orando, Senhor, pelo amor de Deus, não, né? Não vai. No ano seguinte, de novo. Aí o pulmão quase foi pro saco. Meu marido armou uma UTI no quarto. Colocou soro, cilindro de oxigênio para tudo quanto era lado. Eu não ia no banheiro andando. Ele tinha que me levar no colo. Que coisa! Meu, era uma coisa assustadora. Você puxar o ar e não sentir o ar entrando. Meu Deus. Aí falei, Senhor, obrigado. Passou. No 3º ano, no ano seguinte, eu tive de novo, só que aí eu não tive reações. Eu comecei a sentir uma gripe, fui fazer exame, aí eu chorei. Falei, não, 3 demais, vezes né? é demais. Pelo amor de Deus, para aqui. Aí não foi para frente. Mas foram, assim, experiências. E, então, assim, eu tenho essa conexão. Eu converso muito com Deus. Eu falo, Senhor, obrigada, porque eu já passei por cada uma e eu ainda estou aqui. Então, para mim, o câncer foi, assim, no primeiro momento foi assustador. Eu falei lá, né, no DNI para todo mundo, me senti muito bem quando eu falei. A Leslie me falou, você falou para todo mundo? Eu falei. E quando eu falo as coisas, meu coração parece que fica leve. Mas em nenhum momento eu fiquei com medo. Sim. Eu só fiquei com receio de ter que fazer mutilação, né? Mas isso a gente resolve com plástica. Não é nenhuma mulher quer isso. Mas medo não. Porque eu acredito que isso influencia muito também. Você tem um plano superior onde você vai ser recebida, né, por tudo de bom que você fez. Deus vai te direcionar para alguma coisa. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Eu acho que eu tenho medo de sofrer. Sim. Por isso que eu sou tão positiva e só quero coisa positiva pro meu lado. Então, certo, e você está super bem, passou super bem, então. Eu ainda estou em tratamento. Terminei em dezembro, eu fiz rádio. Não foi preciso fazer químio, porque eu fiz um exame que foi para os Estados Unidos. Olha que chique. Olha. Lá para os Estados Unidos, Europa nos Estados Unidos. Aí veio negativo, não precisou fazer químio, mas tive que fazer rádio. Ainda tem os efeitos da rádio, ainda não posso tomar sol, tá bem escuro, vermelho, dolorido. Estou fazendo químio oral, né? Tomando medicação oral. Ainda vou fazer os exames, os primeiros exames após a cirurgia. Sim. Ainda não fiz. Tem hora que eu passo a mão assim e falo, não tem nada aqui não. Fica procurando, não. Aquela história de quem procura acha, né? Para de procurar, para de procurar. Então, vivendo normal, fazendo seus projetos, cheio de projetos, como você falou. Com tanta coisa na cabeça, você acha que eu tenho um problema para pensar em câncer? Exato. Não tenho tempo para pensar em câncer. Isso é o que a gente sempre fala, né? A mentalidade, né? A mentalidade, como você falou, a fé, né? Que você está alimentando, né? Você pode alimentar tanto a parte negativa quanto a parte positiva. O que você vai querer alimentar? Quais são as suas influências? As pessoas que estão em sua volta, como elas vão lidar com isso também? Porque a ambiência, né, ela conta muito, né, Vanilda? Ambiência. E esses projetos que você está, isso aí vai ser muito transformador para outras pessoas. Eu já estou enxergando isso lá na frente. Essa que é a minha ideia. Levar essa transformação para outras mulheres. Que eu transformo algumas vidas já através do meu atendimento. Às vezes eu paro para pensar, eu falo assim, Deus me levou para um caminho que eu precisava passar, foi um trajeto que era necessário, para que eu pudesse ter conhecimento, porque eu era totalmente imatura, totalmente leiga. Sabe, me falasse de direito previdenciário em 1980, o que é isso? Né? Então, ele fez eu passar por esse trajeto, ele me preparou para que eu possa doar para alguém agora. Eu acredito que Deus faz isso com todo mundo.
Ele preparou vocês dois para que vocês tivessem conhecimento na área de consórcio, para vocês realizar o sonho das pessoas de ter a casa. Sim. Né? A primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Eu quero ter 20 casas, eu vou ter através do consórcio. E tenho as pessoas que vão me possibilitar chegar. Exatamente. Vão me dar o conhecimento para isso. Então Deus vai te preparando para você cumprir aquilo. Porque quem faz o bem, recebe o bem. Exatamente. Né? Se você só faz o bem, você só vai ter bem de volta, só vai ter amor, alegria, não vai ter outra coisa. Tem os desafios no meio do caminho, mas é para te normal, polir, né? Para te deixar mais forte. Tem os desertos, né? Isso. Você passa pelo deserto. Às vezes eu falo, Senhor, isso aqui é deserto. Eu estou aprendendo. Que nem agora, né? Que pagar essas faculdades e manter o padrão de vida, porque em momento nenhum o padrão de vida deles caiu. E nem o meu, porque eu fui viajar, voltei, sabe? Eu aprendi, também fiz curso de milhas, aprendi a ministrar milhas, né? Na pandemia, eu vendi quase 100 mil reais em milhas. Eu preciso de dinheiro. A pandemia chegou, eu vou ficar sem dinheiro. Meu marido não vai trabalhar pouco, eu não vou trabalhar, eu preciso de dinheiro. Na pandemia, entrei lá na internet, como ganhar dinheiro em casa. Aí apareceu um cara lá fazendo curso de milhas. Eu falei, aí comecei a assistir o curso, descobri que eu já tinha mais de 500 mil milhas e não sabia. Olha. Uau. Comecei a fazer aqui, fazer ali, vendi 100 mil reais em milhas. Que isso? Aí de 2023 para cá, falei, não vendo mais, só viajo com as milhas. Então, eu viajo muito com comerciante. Olha que eu tenho que olhar minhas milhas, hein, que eu já tô com bastante. Fala com... você sabe mexer? Mais ou menos, a gente fez. O Daniel que tá cuidando para mim agora. Falei, Daniel, não tô com tempo, cuida aí. Aí eu vou viajar agora em julho, aí já mandei para ele, preciso da passagem, essa data, ida e volta, ele que tá procurando. É isso aí, mas aí a gente tem que usar, realmente tá ali à disposição, a gente usa muito cartão. E olha como é importante você ter o conhecimento. Através desse curso de milhas, eu transformei a vida de um cliente. O Rogério, que eu também posso falar o nome dele, porque ele, nossa... Parceiro. Ele me admira demais. Ele chegou no meu escritório chorando, porque tinha um problema muito sério na coluna, e sem esperança nenhuma, amava dirigir um caminhão, que era o sonho da vida dele, tinha um caminhão que ele transportava coisas para cima e para baixo, com um problema na coluna, uma hérnia de disco seríssima, ele não podia mais dirigir. Tinha 2 filhos na escola particular, então ele chegou lá chorando, porque os filhos tiveram que sair da escola particular, porque ele não conseguia trabalhar, não estava mais entrando dinheiro. E aí ele foi lá para entrar com o processo. Eu falei, Rogério, eu vou entrar com o processo. Mas, cara, não é rápido. E você precisa arrumar uma fonte de renda. Como é que você vai se manter até o processo sair? Não é rápido, isso demora. E demorou 2 anos e meio. Sem dinheiro, não tem como, né? Aí eu falei para ele, faz alguma coisa. Ele, ai, doutora, mas o quê? Se eu pudesse adivinhar o que eu faria? Aí eu fiquei, meu Deus, que eu ainda me preocupo, né? Eu falei, o que você pode fazer? Eu ainda me preocupo. Eu falei, você veio trazer um problema, agora você me deu 2 problemas, porque eu vou ter que entrar com a atuação e ainda resolver. O que você vai fazer? Aí eu falei para ele, curso de milhas, tá aqui, entra nesse Instagram aqui, manda uma mensagem pro cara, faz o curso de milhas. O curso de milhas me salvou na pandemia. Aí ele pegou, sumiu. O Rogério sumiu, não ligou mais, me perguntou do processo. Aí saiu a sentença, o juiz mandou implantar o benefício, eu chamei ele. Rogério, vem aqui, 1 ano e pouco depois. Rogério, vem aqui que eu preciso falar com você. Aí ele foi lá, já chegou com um sorriso, né? Com um presente na mão para mim, um sorriso, só estava esperando a senhora me chamar. Aí eu falei, eu falei para ele, nós ganhamos, você vai... Doutora, esse dinheiro aí nem vai me fazer falta. Não estou nem ligando para esse dinheiro. Vai vir, tudo bem, vai ser maravilhoso, não estou nem ligando para ele. Mas por quê? Eu pergunto, mas por quê? O curso que a senhora deu me orientou a fazer. Olha só. Meus filhos com o curso de milhas, eu vendendo milhas para meus familiares, para meus amigos, juntando milhas e vendendo, até meus filhos voltaram para a escola particular. Você também? Caramba, olha só, Vânia. Gente, é tão inspirador isso, porque a gente vê tanta gente, às vezes... E ele pegou o dinheiro dos atrasados agora, desculpa te cortar, ele pegou os atrasados agora, pegou o pai e a mãe e levou o pai e a mãe para ficar 1 mês no Nordeste, num resort, com dinheiro que veio dos atrasados no processo. Você também? Porque tem muita gente que às vezes quer que alguém solucione o problema, mas não vai ser assim. Às vezes vão te dar um caminho, né? Para você fazer. Que legal. Assim, e eu fico encantada com isso. Aí às vezes eu paro e falo, Deus,
Foi para isso que o senhor fez eu passar por todo esse perrengue para chegar aqui e ter essa satisfação. Não tem preço. É muito gostoso. Participar de coisas assim muito importantes na vida dos outros, né? A gente sabe disso, é muito, muito inspirador mesmo. O Vanilda, assim, eu queria fazer uma pergunta, mas essa pergunta ela é diferente para cada pessoa. Como que você define então o sucesso? O que a gente observa na sua vida, poucos minutos aqui que nós estamos conversando e o público está acompanhando aqui a sua trajetória, a sua história, vê que você sempre foi uma pessoa corajosa, uma pessoa de garra, uma pessoa que levou a família ali com seriedade, inspiração, um sangue e coração. O que é sucesso, então, para você? Para você deixar aí para o nosso público refletir também. É Deus no comando, cara. Deus no comando. É você ter fé de que você vai conseguir, porque Ele está te direcionando, Ele está contigo. E Ele não abandona o seu filho. Uma mãe não abandona o filho, Deus não abandona o seu. Ótimo. Então é ter Deus no coração. Sem Ele nada tem propósito, né? Nada tem propósito. E assim, e depois de tudo isso que eu falei para vocês, gente, eu ainda sou escritora. Olha só. Tem um livro que Fala eu ia um pouquinho lançar. mais sobre isso aí. Eu ia lançar esse livro agora em junho do ano passado, quando eu descobri o câncer. Eu falei, não, fica aí estacionado, porque é muita alegria. É muita alegria para uma coisa, né, para tanta situação. E aí eu deixei ele lá paradinho. No intervalo disso, eu fiz um e-book de orientação de perícia médica para os meus clientes e coloquei lá na internet. Aí, recentemente, eu escrevi um mini e-book. Então, eu falei assim, eu vou transformar isso aqui num mini e-book e vou colocar lá na Amazon. Se eles aprovarem, beleza. Se não aprovar, tudo bem. Porque é tão pequenininho, é sem vergonha. É pequenininho mesmo, é um mini. Tem 5 tópicos sobre também responsabilidade, autorresponsabilidade. Legal. E aí coloquei lá, fiz lá a inscrição, porque eu queria aprender também como é que eu publicava o livro na Amazon. E aí entrei lá, fiz passo a passo, coloquei lá. Aí no dia seguinte estava lá, aprovado. Publicaram o meu livro. Falei, nossa, que legal! E aí te dá um ânimo, né? Para você fazer outros não também. vendeu nenhuma cópia ainda, mas está lá. E aí, nesse intervalo, comecei a escrever um outro também, né, falando sobre a minha ligação com as árvores, que eu sempre fui apaixonada por árvore. Aí meu marido até fala, por que você gosta tanto de árvore? Eu falei, cara, eu não sei explicar. E aí, de repente, eu estava deitada, né, comecei a pensar na minha avó, e aí me veio na cabeça, sabe quando todo mundo tem uma lembrança da infância? Eu tenho vários episódios assim que vem na minha cabeça da infância. Eu devia ter 3, 4 anos, mas eu me lembro disso assim de uma forma tão viva. Estava na casa lá, um monte de gente, só depois que eu vim entender que era um caixão, né, que naquela época o velório era feito dentro de casa, né, 1960, 1970, e a minha avó saiu chorando pro quintal. Nós morávamos num sítio, ela saiu chorando, pisando nas folhas. E eu fui seguindo ela pelo barulho da pisada dela nas folhas lá, né? Que era folha seca, né? Fazia o barulho. E eu, vó, e ela correndo e chorando. E aí ela estava atrás de uma árvore. Ela se escondeu atrás de uma árvore e ela começou a chorar de verdade, a se desabafar e a gritar, né? Deus, traz a minha mãe de volta, eu quero a minha mãe, eu preciso da minha mãe. A mãe dela faleceu, não devia nem ter 50 anos, que ela falava, né? E a dor dela foi muito grande, e eu não entendia, né? Aquela pequena, dor, né? E a única coisa que eu conseguia ter na mente era aquilo, que eu fui lá, ela estava chorando, e que ela falava isso, traz a minha mãe de volta. Eu abracei, fica assim, não, vovó, né? Eu lembro disso. E até antes dela morrer, sempre que ela me via, ela falava isso também. Né? Desse momento. Desse momento, porque a minha mãe faleceu, foi quando eu pude ver a dor que a minha avó sentiu, né? Porque minha mãe era tudo na minha vida, né? Todo dia. Bom dia, filha, eu te amo demais. Todo dia. Olha. E aí, minha mãe faleceu, eu fiquei 2 anos em um luto, assim, de muita dor, muita dor. Hoje eu lembro com mais carinho, né?
Mas eu me culpava, que eu achava que eu podia ter mais tempo com ela. Eu falava assim, gente, eu vivi mais com meu marido do que com minha mãe. Eu me casei com 15 anos. Eu tô há 40 anos com ele. Com a minha mãe eu fiquei 15 anos. Né? Então isso me doeu muito quando eu comecei a pensar isso. Sim. Teve a cura, teve o tratamento. Eu entendo perfeitamente a vontade de Deus. E aí eu comecei... Eu estava deitada na cama esses dias. Eu falei, caramba... Aí eu lembrei desse fato da minha avó se esconder atrás de árvore. Tá aí, já sei por que eu gosto de árvore. Tanta conexão. Eu gosto da minha conexão com a minha avó. Aí eu falei, vou escrever um livro. É isso aí. Aí escrevi, ficou gostoso, sabe? Ficou gostoso mesmo. Você falar da sua história é uma forma de credibilidade. Exatamente. Ela falou, nossa, doutora, caramba. E às vezes eu falo para o meu cliente, cara, eu já passei por isso aí. Ele, a senhora passou por isso? Imagina. Eu não nasci advogada. Eu falo, eu não nasci advogada. Eu fui virar advogada depois de um bom tempo. Depois. Eu fui virar advogada 30 anos depois. 35 anos, né? Porque foi 5 anos de estudo. Então, eu passei por isso aí. Lá em Vicente Carvalho, eu conheço Vicente Carvalho, conheço a Pouca Farinha, conheço a Vila Rã, a Vila Zilda, a Vila Áurea, eu conheço o Guarujá inteiro. A gente fala muito isso pro nosso cliente também, né? Quando é que às vezes o nosso cliente, que nem você falou, eu tô esperando minha contemplação. Eu falei, eu sei que é isso. A gente já passou por isso, sabe? Esse movimento, como é que é, né? Essa ansiedade. Mas quando é né? a carta para comprar o imóvel do sonho, né? Com certeza, a gente já fica, passou, né? já passamos por momentos difíceis. E quando meu pai estava em tratamento no Rio, a gente pensou em parar de pagar uma das cartas, que foi essa carta que foi sorteada 6 meses depois, que a gente até, né, eu liguei para a administradora, assim, ó, tá meio complicado, vou ter que desistir, não queria. Aí a pessoa que me atendeu, ela falou, calma, tem uma solução. Tem a opção de você ficar 3 meses sem pagar. Já 3, né? A gente diluir, né? E aí, o que aconteceu? Essa carta, 6 meses depois, foi contemplada no sorteio. Foi onde deu um respiro muito legal, que a gente colocou dinheiro na empresa. Então, a gente sabe o que é isso quando a gente conta, né? E ouve o cliente falando, né? Aí tem como você falou, né? A credibilidade é outra, né? Sabe que não é, como é que eu falo? É especialista de jornada vazia, né? Não é especialista de jornada vazia. Tem o que contribuir mais intensamente. E você sabe que vai vir um benefício também. É diferente de você pagar, tipo, um IPTU. Que benefício que você tem? Nada, né? interno. IPVA. É verdade. Eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre isso. Que quando você tem um compromisso com você, com um sócio, por exemplo, é um boleto do bem. É um boleto do bem. Tem boleto que você paga daquele jeito. Mas quando você paga um boleto que você sabe que vai te trazer um retorno, vai alavancar você, a sua família, vai trazer um resultado, isso te dá uma vontade a mais, sabe? Então eu acredito, nós acreditamos muito nisso, né? Mas eu também, sabe? Eu pagava aquele consórcio lá porque eu achei interessante. Fiquei triste porque eu não conseguia resgatar, porque era uma empresa que realmente não me prestou assessoria. Eu não conseguia nem conversar com eles. Às vezes mandava um e-mail, a pessoa não entendia o que era, mandava outro que me deixava mais confusa ainda. Mas quando eu conheci vocês, que vocês me explicaram como poderia ser, e os cursos também que eu fiz, né, todo esse conhecimento, a gente aprende o que é renda passiva. Né? Muitas pessoas não sabem o que é renda passiva. O que é renda passiva? Usar o dinheiro a seu favor, né? Exatamente. E o consórcio é uma forma de renda passiva muito interessante. Sim, você vai fazer um financiamento no banco, nem para pagar a faculdade dos meus filhos até aqui, eu refinancei um apartamento. Foi o que eu falei para você. Será que eu posso pegar uma carta se eu for contemplada e ir lá e pagar? Né? Tive que refinanciar. O que eu pago lá, dava para ter umas 5 cartas de consórcio. Sim. E eu ia pagar até menos.
Sim, sim. Mas, enfim, tem caminhos e às vezes não dá para quitar lá, mas dá para fazer outras situações. Depois a gente pode estudar, né? Mas assim, eu tô pagando, tá caro. Já pensei, já analisei para ver se valia a pena fazer revisão do contrato, mas não vale a pena mexer. Isso não. Tô pagando. A hora que entrar, eu vou lá e quito, vou quitando aos poucos. Também não me preocupo. Gente, eu não tenho medo de dívida. Sim, mas eu falo isso pro Sandra. Eu não tenho medo de dívida. Quando você faz uma dívida, é porque você adquiriu alguma coisa que você queria. Sim, e quando você adquire alguma coisa boa, eu fiz uma dívida para pagar a faculdade dos meus filhos. Tem coisa melhor do que isso? Eu tenho certeza que Deus vai me dar em triplo. Ele já me deu. Ele já me deu. Só o fato de eu já ter 2 formados, né? A Leslie também, que já se formou lá atrás, o Júlio César, que eu paguei a faculdade. Gente, eu já tenho isso de volta, só de alegria, de prazer, de conhecimento, né? Só meus filhos são solteiros, moram comigo e eles se dão bem. Só isso já é a maior alegria da minha vida. Sim. Eu quero viver muitos anos para ver, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem daqui a pouco, mas eles vão ter um futuro maravilhoso, porque eles estão começando cedo. Sim. Né? E com apoio, com já a jornada. Eu tenho a sabedoria que eu tenho com 15 anos. Ai, nem fala. Esse mês tá fazendo... Esse mês. 26 anos que a gente é casado. Né? Olha, 26 anos. A gente casou também muito novo, né? Eu tinha 18 anos quando a gente se casou. E ele um pouquinho mais. E quanta coisa a gente já passou também. Pois né? E às vezes a gente tem os nossos... Pega também, porque a gente... Normal e outra, quando a gente tá muito próximo, né, Vanilda? Porque quando a gente trabalha junto, a gente tem praticamente 24 horas juntos. Que era diferente da nossa realidade antes, né? Hoje você sai pro seu trabalho, seu marido sai pro dele e tal. E se vê à noite. Isso, e de certa forma a gente também foi assim durante boa parte da nossa vida. Anos, E aí, quando a gente tá mais próximo e assim, com propósitos, e aí também tem a questão da sociedade, né? Que aí tem também... as opiniões também, né? Você tem uma opinião. Eu costumo falar assim, tudo que eu comprei, que eu fiz, eu só falo pro meu marido depois que eu faço. Aí um dia ele pegou e falou assim pra mim, eu tô muito chateado. Eu falei, por quê? Porque você não me conta as coisas. Você faz as coisas e não me fala. E você tem que me falar, eu tenho que participar. Né? Às vezes, até quando um filho faz alguma coisa, bate um carro, eu falo assim para ele, olha, eu te conto, mas eu sempre te conto, mas eu te conto no momento certo. Porque você tem uma vida estressante, você trabalha dentro do hospital, você trabalha com vidas. Você precisa ter a cabeça leve e tranquila para cuidar da vida que está lá, precisando de você. Então, eu só te conto no momento certo. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, Leslie, não é o momento de falar pro seu pai. Deixa que eu sei o momento. Aí, no momento, eu vou lá e falo. Então, quando eu comprava as coisas, que eu montei o salão, montei o carrinho, aí a última coisa foi um apartamento que eu peguei de volta. Peguei o apartamento, negociei com um rapaz que me vendeu, paguei o apartamento, acho que em 10 vezes. Quando eu paguei a última, eu cheguei em casa e falei para ele, temos um imóvel. É o seguinte, aquele apartamento do Tomba eu peguei de volta. Ele, eu peguei de volta. Ele, o quê? O apartamento do Tomba é nosso. Ele, mas como? Você comprou um apartamento e não me falou? Eu falei assim, já tá pago. Ele, mas como que você compra e não me fala? Eu falei assim, é o seguinte, você tá reclamando do quê? 50% é teu? Então... Ele é mesmo. Obrigada. Agradece, né? Então, assim, sabe? Mas isso é muito bom, porque é uma assim... mulher sábia. E a gente se fortalece, né? Tem os momentos que a gente, né, tem, mas se fortalece, como você falou esse episódio, né? Que você teve que, vamos dizer, de certa forma, não, é importante pra minha faculdade, vai ser bom, né, também pra gente, foi bom né? pra minha vida, foi bom pra minha conexão com Deus. Eu acho que eu só me despertei mais porque eu tive essa abertura, ampliou o conhecimento, né? A forma de poder ajudar, né? Também. Quando eu paralisei a faculdade de teologia, eu falei, Senhor, me perdoa, porque vai ser necessário, eu não vou conseguir conduzir. É pesado, umas provas. Teve um dia que eu falei, Maria Fernanda, eu tô quase olhando aqui na internet. Fazendo uma colinha. Aí a Maria Fernanda falou assim, mãe, Tô até agora, assim, pensando, cara, qual foi a melhor parte? Por todas as partes. Que a gente leva pra gente também. Vanilda, pra gente finalizar aqui, o que você quer deixar, assim, de
uma mensagem final, né? Que você... Não só para mulheres, né, Ana? Mas assim, como para um todos todo, né? empreendedores. Mães. Pegar um pouco dessa sua coragem, dessa sua disposição aí, porque foi contagiante. Sim. Eu tô aqui me sentindo... Hoje eu vou dormir feliz, que eu vou pensar, vou refletir tudo que você falou aqui, Vanilda. Isso não, é verdade, eu gosto de fazer isso. E principalmente quando a gente está diante de pessoas que têm essa luz, esse brilho, sabe? Isso é contagiante para a vida. A gente precisa de pessoas assim perto de nós. Né, Ana? Verdade. Mas qual a tua palavra final aí para nós? Minha palavra final. Gratidão. Ser grata por tudo. Isso me dá muita força. Tá? Nunca desistir do seu propósito. Nunca desistir do seu sonho. Porque se você for uma pessoa grata e for persistente, com certeza você vai chegar lá. Isso. No próximo, nos encontramos aqui, no Home Point. Muito bom, pessoal.